Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pelo canal 20 da NET TV a cabo e também pode nos assistir de todo mundo pelo nosso portal tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Bancários. A votação aconteceu ontem e teve apenas uma chapa inscrita e a gente vai conhecê-la ainda no programa de hoje. Vamos falar também sobre a discussão de reajuste salarial dos metalúrgicos. Desde janeiro, eles ainda não tiveram reajuste salarial, estão em estado de greve e a situação preocupa bastante a categoria. Também os comerciários, eles receberam um reajuste do ano passado, no mês passado, e esse mês agora já começa então a discussão para o reajuste de 2018. E vamos falar também sobre o encontro pelo Dia da Diversidade LGBT que acontece aqui na Unesc. A gente vai saber quem deve participar, que assuntos serão discutidos ali e também vamos saber como vai ser o atendimento bancário durante os dias da Copa. Você já sabe, já se atentou a isso? Daqui a pouco a gente explica tudo por aqui. Até às 7 horas da noite, o Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Olá, obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência de todas as quartas-feiras. Lembramos que você pode mandar seu recado, sua sugestão ao longo da semana e também aqui na quarta-feira para os nossos canais que aparecem aí na sua tela, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail do programa, pode dar a sua sugestão aqui para a gente também. Hoje a gente começa falando sobre o assunto de amanhã. Vai ter um encontro aqui na Unesc, vai falar sobre o Dia da Diversidade, acontecem ações em várias partes do Brasil e aqui na nossa região também. E para falar sobre isso eu recebo aqui o presidente da União Nacional LGBT de Criciúma, que também é vice-presidente do DCE da Unesc, o Lucas Gonçalves. Lucas, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo espaço. A UNA fica muito feliz, né, de ter essa abertura da imprensa criciumense. E eu também fico muito feliz de poder representar a UNA nesses espaços. Para a gente começar, o que é a UNA, então? A UNA é a União Nacional LGBT, né, que nasceu em São Paulo faz uns 3 anos. Ela serve para organizar politicamente, né, os LGBTs, toda a comunidade LGBT. E aqui em Criciúma ela existe há 2 anos. Eu estou como presidente nesse momento. Hoje a gente é umas 60 pessoas aqui em Criciúma. Então é um grupo consideravelmente grande, mas a gente ainda tem muito a ampliar, né? E a gente trabalha nessa perspectiva de trazer o debate para a cidade, né? Para fomentar essas discussões que são tão importantes hoje na sociedade e que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer. Essa questão do debate, da discussão, a gente imagina que é o que vocês muitas vezes querem e parece principalmente que é o que a sociedade precisa, né? Precisa muito, porque são dados alarmantes. Muitas vezes a gente acaba sendo ridicularizado, né, por trazer esse debate à tona, de falar sobre os números que acometem a comunidade LGBT, mas a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata transexuais. Por que a gente não tem tanto debate sobre esse tema hoje na sociedade? Por que é um tabu tão grande? Então a gente busca desmistificar muitas vezes o que é um LGBT, porque muitas pessoas acham que é um monstro, e, na verdade, é uma pessoa comum como todas as outras, que trabalha, que paga imposto, que come. E estamos aí para isso, né? É um cidadão que tem os deveres e os direitos como Exatamente. Todas as pessoas. E ele precisa também ser notado. E essa questão da discussão é muito importante para a conscientização. Às vezes as pessoas erram porque querem e às vezes as pessoas erram por ignorância, por falta de informação Exatamente. Mesmo, né, Lucas? Por isso que é tão importante esses debates, esses eventos que a gente faz. Ano passado, em setembro, a gente fez um evento sobre o suicídio e a comunidade LGBT. E foi muito impressionante a quantidade de pessoas que a gente conseguiu colocar numa sala numa quinta-feira à noite. Foram mais de 300 pessoas e a gente imaginava que ia ser um debate mais técnico e, na realidade, foi um momento onde a gente pôde ouvir relatos reais de pessoas que, porventura, tentaram o suicídio e que são LGBTs. Porque hoje no Brasil, um LGBT
um jovem LGBT ele tem 5 vezes mais chance de cometer suicídio do que qualquer outro, por conta de toda essa opressão, por conta da questão familiar e esses motivos, né, que acabam fragilizando as pessoas muitas vezes. Pegando por esse gancho, a gente pode também pensar na questão da discussão pela saúde pública, né, Lucas? Exatamente. O movimento LGBT e a saúde pública são coisas assim, que sempre andaram juntas, né? Se tu for parar para notar a história do movimento LGBT, tem muito a ver com a saúde pública, porque foi por aí que muitas vezes a gente conseguiu pautar. E a gente sabe que hoje existe um sucateamento da saúde pública no Brasil, né? E eu acho que eu faço psicologia hoje e a gente traz muito esse debate da defesa do SUS, da defesa da saúde pública, da saúde coletiva, e acredito que isso acaba garantindo muitas vezes que os direitos dos LGBTs sejam garantidos. Eu acho que me expressei mal, desculpa. Não, mas eu entendo o que tu queres dizer. É que essas discussões e esse lance da saúde pública, às vezes acaba dando mais visibilidade e aí faz com que vocês tenham algumas garantias que sem essas discussões, sem esses debates, não teria. Exatamente. Né? Ou seria mais difícil, Lucas? Seria muito mais difícil sem essa abertura da saúde pública, né? Mas a nossa intenção não é só deixar na saúde pública, que é muito importante também, mas é trazer essa discussão para a educação, trazer essa discussão para outras áreas onde não se há tanta abertura para isso. Ainda a gente vê muito preconceito, ainda a gente vê muita discriminação, e você usou uma frase no começo dizendo de desmistificar o LGBT, porque a sociedade às vezes, né, não sabe, acha que é um monstro. Eu queria que tu nos ajudasse, né? Vamos aproveitar esse espaço, vamos desmistificar, me ajude. Bom, eu acho que a gente precisa olhar para o LGBT como uma pessoa qualquer, sabe? Não no sentido de direitos e deveres, porque a gente sabe que todas as pessoas, principalmente as LGBTs, têm suas especificidades, né? Porque a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é machista, então é difícil de eu dizer que um LGBT ele tem as mesmas perspectivas na vida do que qualquer outra pessoa, porque a gente sabe que a realidade de um LGBT e de outra pessoa é totalmente diferente. Mas assim, a gente precisa enxergar o LGBT como uma pessoa que vive, que existe e que precisa ter seus direitos garantidos. Muitas vezes os direitos que a gente tanto luta não são coisas exclusivas, são coisas que todos os heterossexuais já têm acesso. Como, por exemplo, uma luta muito significativa nisso foi o do casamento, né? Casamento de pessoas LGBTs, que foi uma enorme discussão, e gente contra e gente a favor. E isso é simplesmente algo que é assunto de duas pessoas que querem casar e não um assunto de uma nação, entendeu? Por que foi tão difícil aprovar o casamento LGBT? E até pegando esse gancho, a questão de direitos, né? De direitos, quando tem um casamento, os LGBTs eles não têm os mesmos direitos garantidos em caso, por exemplo, de divórcio, de um ficar viúvo, do que tem hoje um casal hétero, né? Não são os mesmos direitos, mas é possível que se chegue à igualdade, mas é muito mais difícil do que um casal hétero, né? Não vou te dizer que eles não vão conseguir os direitos, porque eles até conseguem, mas a batalha que se precisa ter até lá, né? Porque o casamento igualitário é uma questão muito recente. Então, não são todos os casais que casaram de fato. Aí tem toda a problemática da família, problemática de herança, né? Mas é uma injustiça se tu for olhar pelo lado de que, por exemplo, eu sou casado com um cara, as nossas famílias nos rejeitaram e, de repente, meu esposo morre e tudo que era dele passa para a família que sempre nos rejeitou, né? Claro que é preciso ter sensibilidade com a família também, mas não é injusto, né? Se for colocar numa balança, as pessoas que sempre foram negligenciadas são as que estão sofrendo nesse momento e elas não vão ter direito a esse direito. Esse amparo mesmo, né? Que amparo. É garantido a qualquer pessoa, né, Lucas? Você, como estudante de psicologia e falando um pouquinho nessa linha também, do suicídio me chamou muito a atenção. A gente tem alguns números de violência,
né, de pessoas que acabam sofrendo violência de outra por causa disso. Mas o suicídio, às vezes, ele fica mais velado, ele fica mais oculto, né, e a gente não sabe, talvez, tantos LGBTs tentaram suicídio ou cometeram suicídio em Criciúma, na região, ano passado. Você tem um número geral. Isso também é muito difícil se essa pessoa não procurar uma ajuda, se ela não tiver um amparo, se ela, às vezes, não tiver uma família que converse, pelo menos, com ela a respeito disso, né, Lucas? Na realidade, a violência contra os LGBTs, a LGBTfobia, ela é um dado velado. Por exemplo, quando uma transexual é agredida, uma travesti apanha, e ela chega na delegacia, nem sempre é garantido que vai constar que é um crime de transfobia. Às vezes é simplesmente um crime de violência. Mas é necessário que se haja esses dados, porque é o dado que nos dá respaldo para conseguir as coisas, entendeu? Os direitos. Aí, se for olhar por esse lado, a gente não tem transfobia, sabe? Porque não existe dados que exista. Geralmente, o que é conseguido computar são os casos mais famosos, que repercutem mais, porque aí é impossível de mascarar que foi um crime de transfobia. Claro, assim, muita gente, quando eu vou debater sobre isso, fala: mas heterossexuais morrem todos os dias, mas a gente não presta atenção que eles não morrem por serem heterossexuais, né? É mais ou menos o caso do feminicídio, que hoje a gente tem, né, que caracteriza um crime por ter sido cometido por aquela pessoa ser agredida ou morreu porque era mulher. É mais ou menos isso que vocês estão falando, né? Que tenha que ser dito que aconteceu porque ele era um LGBT, né? É crime de ódio, né? Lucas, como é que está a questão, como é que vocês sentem hoje da discussão? Ela melhorou, a tolerância aumentou, a discussão, na verdade, né, aumentou, ou a intolerância vocês ainda sentem muito, ainda não sentem uma melhora na sociedade? Eu acho que a discussão melhorou sim, melhorou muito, porque a gente conseguiu chegar em espaços onde a gente nunca tinha conseguido antes. Na política, infelizmente, o espaço ainda é muito pequeno. A gente tem muito pouca representação. Para a gente ter uma noção, hoje a gente só tem um deputado assumidamente gay. Na Unesc, por exemplo, eu sou o primeiro assumidamente gay a estar num cargo tão alto do poder, que é vice-presidente do DCE. E essas coisas não são por acaso. É toda uma construção de sociedade que acaba nos boicotando, digamos assim. É difícil chegar até lá, né? E acredito assim que a discussão ela melhorou sim, a intolerância ela ainda existe, mas eu acho que a intolerância ela está mais velada. As pessoas elas não são tão abertamente preconceituosas. Já pensam um pouco antes de elas têm o receio de serem preconceituosas, o que é bom, mas o ideal é que as pessoas tenham consciência de que elas não precisam ser preconceituosas, né? Que realmente não seja e não que disfarce, né, Lucas? E isso a gente só chega através do debate e chega através, né, desses encontros, desses momentos que a gente está propondo agora na Unesc. Esse encontro de amanhã, o Dia da Diversidade LGBT, ele acontece em todo o Brasil? É um dia que se discute já há bastante tempo? Que dia é esse? Bom, a UNA LGBT está presente em todo o Brasil, né? E é encaminhamento que cada região onde exista a UNA faça pelo menos uma vigília, algo simbólico, para marcar esse dia dessa luta contra a LGBTfobia. Então, mas vão acontecer movimentos no Brasil inteiro, não só da UNA, de outras entidades também. E aqui em Criciúma a gente se mobilizou para que acontecesse esses dois momentos às 15 horas para tratar de educação e às 19h30 para tratar sobre as transexualidades. Então, à noite vai ser exibido um cine-debate, e depois a gente vai debater um pouco sobre os espaços onde as trans e as travestis estão. E se perguntar mesmo, por que elas não estão aqui na universidade, por que elas não estão na luz da rua, sabe? Essa questão da educação à tarde, né, é um tema bem bacana e ele tem que ser discutido nas escolas, né? Às vezes a gente vê discussões assim, pode ou não pode, fala ou não fala, tem esse desenho ou não tem esse desenho. Recentemente a gente teve aquela polêmica ali no Colégio Lapagesse, né, que deu pano para manga mais de um mês e as pessoas falavam a respeito. Inclusive ela vai estar conosco amanhã à tarde, falando um pouco do que ela viveu, né? Porque foi um caso bem polêmico. E tratar de educação e diversidade é polêmico mesmo, né? Porque a gente está acostumado a colocar meninos, meninas e pessoas sempre numa caixinha
E tudo que foge dessa caixinha a gente tem que reprimir, enfim, sofre essa opressão da sociedade, né? Então, por isso que é importante a gente tratar de diversidade, tratar de gênero, porque a gente percebe que, na verdade, toda essa discussão é para chegar no objetivo, que é fazer com que as pessoas sejam elas mesmas. Não reprimir as pessoas pelo que elas são de verdade. Não é dizer, você vai ser gay, você vai ser lésbica e você vai ser transexual. Não é isso. É dizer, tudo bem, você vai ser quem você é e tá tudo certo, vamos continuar aqui a nossa matéria. Entendeu? E amanhã, nesse encontro à tarde, né, da educação, quem que deve participar, Lucas? Todas as pessoas. É para o público geral, é uma discussão saudável, principalmente se você for pai e quiser entender mais sobre essa questão educacional, se você é LGBT, se você tem filhos, enfim, todas as pessoas são bem-vindas para esse espaço, que é um espaço de discussão, um espaço aberto, democrático, e onde a gente vai poder se informar mais, sabe? É toda aquela questão que a gente falou no início, né? Muitas pessoas, elas são preconceituosas porque, sei lá, motivo, mas outras são preconceituosas porque não têm a informação. Então, é nosso trabalho levar essa informação, ser didático, conversar com as pessoas de maneira humilde, simples, né? Então, eu pretendo atingir essas pessoas que têm curiosidade, que querem saber mais. E, às vezes, a sociedade realmente ela não está preparada para a discussão, ela não está preparada para a ação, porque, como a gente disse, há um tempo atrás não era assim, né? As pessoas se escondiam, as pessoas, os LGBTs não tinham nem coragem, nem oportunidade de dizerem, né? De manterem a sua rotina, a sua vida por conta dessa questão da sociedade. Hoje ainda é difícil, mas há 40 anos atrás, 30 talvez, era ainda mais difícil. E aquelas pessoas daquela época, né, Lucas, elas não, às vezes não sabem como lidar com isso. É uma coisa que a gente tem também que considerar, né? Se hoje é mais fácil, foi por conta da luta dos LGBTs, do movimento LGBT, o movimento social, para que se tornasse uma coisa melhor hoje, né? A gente está ainda muito longe do ideal, muito longe. Mas se formos comparar 40 anos atrás, com certeza a gente está muito melhor, né? Eu acho que a opressão que um gay sofre hoje, um gay de 20 anos, não vai sofrer 1/10 da opressão que um de 50 sofre, né? Ele sofreu a vida inteira. Mas acho que toda opressão tem o seu peso na vida das pessoas, né? Com certeza. E, Lucas, além daquele horário à tarde, você falou de um cinema debate, né? Como é que acontece? O que é isso? Bom, a gente vai exibir um filme da A Esquina de Mona Lisa, do Rodrigo Caselli, que é um diretor, um historiador, que trata sobre gênero, trata sobre direitos humanos. E ele fez assim um documentário sobre os vários espaços onde as transexuais e as travestis elas estão hoje. Então a gente vai ter nesse documentário uma travesti que é líder religiosa, uma travesti que é dona de casa, uma travesti que está na prostituição, uma que é enfermeira, enfim, vários viés para mostrar um pouco de como que elas se enxergam nesses contextos, entendeu? Então esse debate ele vai ser sobre isso, basicamente. A gente tem algumas convidadas, que é a Mariana Franco, que é a nossa vice-presidenta da União Nacional a nível estadual, a Mirella Hoffmann e algumas outras que a gente está confirmando ainda para amanhã. Está bastante corrida essa organização. E eu acho que vai ser um debate muito rico, de verdade. Eu espero contar com a presença de todos vocês. É aberto à comunidade, acho que a gente já falou sobre isso. E tem bastante espaço, vai ter uma pipoquinha também. E vai ter, né, toda essa discussão que vai contribuir muito com as pessoas, né? A Unesc é uma universidade grande, fica em Criciúma, mas ela tem abrangência regional, estadual também, ela é gigantesca, né? Esse debate, esse encontro de vocês também, a gente pode dizer que é um encontro regional? A UNA de Criciúma, ela também é regional. Ela atende todos os municípios vizinhos. A gente tem gente de Uruçanga, de Içara, enfim, de toda a região. E assim como a Unesc, né? A Unesc é uma parceira gigantesca da UNA, desde sempre. A gente tem muita abertura para falar sobre isso lá dentro. E é um encontro regional, sim.
acredito que vai abranger vários municípios aqui vizinhos, que muitas vezes têm até menos acesso a essas informações que a gente, né? Muito menos debate do que a gente. É verdade. E Lucas, o fato de ser essa discussão, esse encontro na universidade também é muito positivo, né? Você estava falando agora sobre a questão da abertura, do espaço que se tem, e é um ambiente onde tem que se discutir isso, né? Às vezes a gente fala, tem que ser levado tal assunto para o debate acadêmico, para o ambiente acadêmico. Que bom que esse assunto está dentro da academia já, né? Sim, ele está dentro, mas a nossa intenção é sair dos muros da universidade, porque a universidade ela é muito abrangente, mas existem muitas pessoas que não têm acesso à universidade. Apesar de ela, hoje na Unesc circulam 16 mil pessoas por dia, muita gente não está dentro da Unesc, entende? Principalmente as transexuais, as travestis, elas não estão lá dentro. Por quê? Porque toda uma lógica de sociedade impediu com que elas tivessem essa oportunidade de estar lá. Então, é um desafio sair do muro da universidade, porque eu, basicamente, como presidente, eu passo o meu dia inteiro na Unesc. Então, para mim, é muito cômodo organizar um evento na Unesc, mas e fora, sabe? Mas, assim, a Unesc é uma parceira gigantesca, eu sou muito grato. A abertura que até a nossa reitora nos dá, a Lucereta, ela é muito parceira, ela abraça a UNA sempre que a gente precisa. Então, só tenho agradecimentos à universidade e esse espaço que a gente tem lá dentro. Que bom, muito positivo. E como você disse, nessa questão de sair do muro da faculdade, da universidade, eu vejo de uma forma diferente. Eu nunca tinha percebido essa importância de realmente sair. Eu já penso, que bom que está ali dentro. E como a sociedade precisa mesmo, né, ouvir mais e discutir para ver assim, opa, eu penso desse jeito, mas não é bem assim. A coisa é por outro lado. E isso só se faz mesmo com conversa e com abertura, né, Lucas? É verdade. Tem que ter muita conversa. Tem que ser muito paciente, muito didático com todas as pessoas. Muita gente até estranha que, às vezes, eu tenho muitos amigos que pensam muito diferente de mim, né? Mas, assim, o respeito que a gente tem sempre um pelo outro, a paciência de explicar coisas, sabe? Porque nem sempre é por mal. Tipo, a gente está numa lógica de sociedade há muito tempo, né? Não é, tipo, essa coisa de movimento LGBT é uma coisa recente. Sei lá, de 50 anos. 50 anos não é nada. Né? Muito pouco. E tudo que teve antes desses 50 anos de luta, né? Se a gente parar para pensar, quanto tempo a gente ouve discussões das mulheres por mais espaço na sociedade. Pois é. Né? E ainda, principalmente durante o mês de março, a gente fala muito sobre isso, a mulher ainda não conseguiu tudo o que quer, e é uma luta que vem de mais tempo, né, Lucas? Nossa, então, muito mais. A sociedade tem muito que aprender e tem que se continuar esses debates, mas a conversa, ela precisa evoluir, né? Para que todos os anos a gente veja, no passado a gente já passou desse ponto, podemos ir um passo adiante nessa discussão, né? Verdade. Não dá para ficar sempre no mesmo lugar, né, Lucas? Verdade. Lucas, questão de família hoje, como é que vocês, eu não sei se ali na UNA vocês recebem pessoas que têm dificuldade às vezes em casa, como é que está essa questão da família no dia de hoje com essas pessoas, com a comunidade LGBT? Bom, geralmente a gente recebe pessoas que têm problemas sim em casa e um encaminhamento padrão é encaminhar essas pessoas para uma ajuda, né, psicológica, para um acompanhamento, para que ela saiba lidar melhor com essas situações. Às vezes acontecem casos de até, sei lá, alguém sofre alguma violência. Geralmente a gente acolhe essas pessoas, né? Em casa mesmo, alguém cede um espaço. Já aconteceu muitas vezes de alguém me ligar dizendo, oi, gente, eu tô aqui em outra cidade, apanhei, o que eu faço? Né? E a gente sempre dá o nosso jeito, assim, como um coletivo de ajudar, né? Além da UNA, eu também faço parte da União da Juventude Socialista, o JS, que a UNA, basicamente, ela não se criou do nada, né? Ela foi uma luta também da UJS, por isso que eu tenho tanto carinho por ela, e eu também tenho tanto carinho pela UJS, porque a gente funciona como uma família. Eu, basicamente, vejo a UNA hoje como uma família para mim, sabe? São pessoas que eu sei que eu posso contar. E eu convido, se tiver algum LGBT nos assistindo hoje, que entre em contato comigo. Eu estou lá no Facebook, é Lucas Gonçalves, Lucas com 2 Cs. Vamos conversar, vamos entrar na UNA, vamos se organizar. Porque é necessário que a gente tenha esse vínculo, é necessário que a gente
se organize, né, na sociedade, politicamente, para a gente conseguir garantir os direitos que são nossos, né? E Lucas, hoje a UNA se reúne ali dentro da Unesc, tem um espaço específico? A gente hoje está utilizando o DCE. Eu sou vice-presidente, então a gente tem uma abertura maior para utilizar aquela sala. Mas geralmente eu prefiro fazer reuniões em locais abertos, tipo na rua, na praça. Ali na Unesc tem a Praça do Estudante. Há um tempo atrás a gente tinha também um núcleo da UNA na Exucre. Então a gente revezava, uma semana na Unesc, uma semana na Exucre, para ficar mais acessível para todo mundo. Mas geralmente as nossas reuniões hoje estão acontecendo dentro do DCE. A intenção é que a gente faça na Praça do Estudante para ser mais acessível, mais aberto. E elas acontecem geralmente de 15 a 15 dias. Agora não aconteceu essa semana porque a gente está com esse evento, então todo mundo muito trabalhando para que ele aconteça, né? E aí a gente não vai se reunir essa semana, mas na semana que vem a gente já vai se reunir para dar um feedback do que a gente achou do evento, o que pode melhorar para o próximo. E em setembro a gente pretende fazer um novo evento sobre suicídio, porque eu acho que é um assunto que está muito necessário também. As pessoas, elas estão cometendo muito suicídio na nossa sociedade, sabe? Isso é um problema que a gente precisa resolver. E Lucas, para quem está nos acompanhando, né, você já abriu o convite, mas quem tem interesse às vezes em participar da UNA, ou às vezes, não, queria só numa reunião para ver como funciona, para ver como eu vou me sentir ali dentro, ou eu tenho alguma dúvida a respeito, meu filho me falou que é LGBT, eu não sei o que fazer, dá para conversar com vocês nesses momentos também, né? A gente está disponível no Facebook através da nossa página, a gente funciona com um grupo de WhatsApp, e as nossas reuniões são sempre abertas para qualquer pessoa que tenha interesse de participar. Não tem distinção, inclusive se for heterossexual e quiser participar da UNA, pode, não tem problema nenhum. E as portas estão abertas para qualquer pessoa mesmo. Assim. Que bom. Queria que tu repetisse para a gente o horário e o local dos encontros amanhã, então, para fazer o convite, né, para quem nos assiste. Bom, o primeiro encontro ele vai ser às 15h, no bloco, na proximidade ali da Doce Pão, dentro da Unesc, e vai ser um debate sobre educação. E o outro vai ser às 19h30, também no mesmo local, e aí vai ser o Cine Debate, a esquina de Mona Lisa. E todo mundo é bem-vindo e o evento é gratuito? Gratuito. E estamos aí. Eu espero vocês lá. Tá certo. Então, quero te agradecer, Lucas Gonçalves, presidente da União Nacional LGBT de Criciúma, vice-presidente do DCE Unesc, também parabéns por esse espaço, né? E a gente está sempre disponível aqui para conversar a respeito disso. Muito obrigado pelo espaço, espero voltar outras vezes, que eu adorei esse ambiente, muito legal. E agradecer a imprensa criciumense, agradecer a Litoral Sul, que sempre me chama para falar sobre esses assuntos, sobre diversidade. Está sendo fundamental, né, na nossa construção da UNA e também na construção do nosso evento, todo esse espaço que a gente está tendo a oportunidade de estar. Que bom, muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente fala da questão dos metalúrgicos, vamos falar dos comerciários, do sindicato dos bancários, horários de bancos na Copa, tudo isso depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. Depois que toda a chuva cai, o céu clareia e se pode ver uma mudança, um poder e tudo.
igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha agora aqui na TV Litoral Sul, no canal 20 da NET TV a cabo, e também pode nos assistir no nosso portal tvlitoralsul.com do mundo inteiro. Amanhã a gente já tem nosso programa disponível também no nosso portal e você pode rever essa entrevista, pode rever algo que você perdeu durante os últimos programas aqui da TV Litoral Sul. A gente está no ar no oferecimento do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, o Sindiacre. Olha, você já sabe o horário dos bancos, o horário de atendimento, né, dos bancos durante a Copa do Mundo, que vai acontecer já no mês que vem? Se você não sabe, a gente explica para você agora, porque a Federação Brasileira, a FEBRABRAN, definiu o horário de atendimentos bancários durante os dias úteis de jogos da Seleção Brasileira de Futebol. A Copa inicia no dia 14 de junho e encerra dia 15 de julho. Em circular emitida pelo Banco Central do Brasil, por motivos de segurança das agências e também de transporte de valores, foi recomendado aos bancos que sejam adotados os seguintes horários de funcionamento durante os jogos da Seleção Brasileira. Quando o jogo for em dia útil, às 9 horas da manhã, as agências funcionam somente à tarde, da 1 às 5 horas da tarde. Quando os jogos forem às 11 horas da manhã, o funcionamento das agências é das 8h30 da manhã até as 10h30 da manhã, para o jogo e depois volta das 2 às 4 horas da tarde. Quando o jogo for às 3 horas da tarde, o funcionamento é das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Os bancos deverão colocar, né, nos seus murais, nas paredes, com antecedência de 48 horas, a alteração
desses horários de atendimento. Tem muitos jogos também que vão acontecer, os 3 primeiros principalmente, eles vão acontecer num domingo, então não altera horário de agência, mas quando for em dia útil tem alteração. E aí você já se programa. Claro, né, que quem usa aplicativo, internet banking, caixa 24 horas não tem essa alteração, mas às vezes a pessoa precisa ir no banco, sacar um dinheiro, fazer um depósito, um atendimento diferente, tem que ser presencial, aí tem que ficar atento porque tem jogos então da Seleção Brasileira às 9, às 11 da manhã e às 3 da tarde, e aí tem sim alteração no atendimento bancário. Falando em bancários, houve uma eleição do Sindicato dos Bancários ontem e a chapa única foi eleita com 100% dos votos da categoria. Por unanimidade, então, a direção do Sindicato dos Bancários foi eleita na tarde de ontem, dia 15, e o atual secretário de Finanças, o Valdir Machado da Silva, assumiu pela primeira vez a presidência para a gestão de 4 anos. Ele atende, então, desde 2018, a partir de agora, né, até o ano de 2022. O atual mandato encerra no dia 30 de junho. Do total de 721 bancários associados aptos a votar, 363 foram até o local e confirmaram voto na chapa única. Não teve nenhum voto em branco e nenhuma abstenção. Em 10 municípios de base foram disponibilizadas 7 urnas itinerantes, percorrendo as agências no horário do expediente dos bancos públicos e privados. Valdir é bancário há 34 anos, é funcionário do Banco Itaú, integra há mais de 18 anos o movimento sindical e está na direção da entidade do Sindicato dos Bancários há 15 anos. Além da atividade sindical na categoria bancária, ele foi presidente do Conselho Municipal de Saúde por 2 anos e integrou o Conselho da Previdência Social, ambas funções representando também o Sindicato dos Bancários. O presidente eleito agradeceu depois da confiança dos votos, lembrou, né, que é uma chapa de continuidade. Ele será presidente, então, durante os próximos 4 anos e foi eleito ontem por unanimidade da categoria. Outra informação diz respeito aos metalúrgicos. Eles seguem sem acordo salarial, eles estão em estado de greve há mais de um mês e são esses trabalhadores, né, que já definiram em assembleia que eles podem paralisar a qualquer momento. Mas na semana passada houve discussão, houve assembleia, houve reunião dos trabalhadores e não foi feito nenhum acordo entre a categoria. Nem os trabalhadores aceitaram a proposta patronal, nem o patronal aceitou a proposta dos trabalhadores. Uma nova reunião vai acontecer essa semana e tem uma assembleia já marcada para o dia 25 de junho. Os metalúrgicos reivindicam 3% de ganho geral, que é o INPC de 2,7% e mais aumento real, e a renovação de todas as 70 cláusulas trabalhistas. E realmente o que está dificultando esse reajuste, essa negociação desse ano, é a renovação das cláusulas trabalhistas. É que com a lei, com a nova reforma trabalhista, essas cláusulas elas entraram em discussão, o que não acontecia há muitos anos. O sindicato quer manter essas cláusulas, essas garantias dos trabalhadores de décadas atrás, que quando foram conquistadas, e o sindicato patronal entende que não precisa mais manter essas cláusulas por conta da reforma da lei trabalhista. E isso, então, tem emperrado a discussão. Uma nova assembleia vai acontecer dia 25 de maio, durante o dia, lá no Sindicato dos Trabalhadores no Caravaggio e à noite na sede da entidade em Criciúma, ali do lado do estádio Heriberto Wilson. Senador Lindenberg Farias falando, né, a respeito da reforma trabalhista e de alguns cortes em programas sociais. Olha, a gente falou sobre os metalúrgicos, falamos também sobre os trabalhadores comerciários, que eles receberam um reajuste do ano passado, mas desse ano ainda não começou a discussão, né? Mal receberam um reajuste, já tem que começar a discussão de outro. A gente segue acompanhando tudo isso. Para você que é comerciário, a gente tem cerca de 8 mil comerciários aqui na nossa região, saber como é que está a situação. Mas outra discussão que tem acontecido é dos plásticos, os trabalhadores da indústria plástica aqui da nossa região. O sindicato representa plásticos e químicos, mas a discussão agora é pelo reajuste salarial dos trabalhadores plásticos. E houve na semana passada um encontro lá na SIC com a classe patronal para discutir o reajuste. Os trabalhadores saíram da mesa de negociação porque já haviam informado que se não fosse, né, a classe patronal, os patrões de verdade, os presidentes, representantes do sindicato, eles se retirariam da negociação porque consideram que as outras pessoas não eram aptas a essa discussão. E o DE, que é o Carlos Decordes, presidente desse sindicato, fez um vídeo na hora da saída dessa reunião, dessa discussão, e a gente vai ver o que o DE falou a respeito, então, dessa discussão. Companheiros, companheiras, realmente está aprovado no dia de hoje, dia 8 de maio de 2018, que os empresários do setor plástico não respeitam os trabalhadores. Passamos o mês de abril, o mês da database,
não conseguimos sentar uma vez sequer com os empresários, com os 2 sindicatos patronais. Viemos hoje, fomos convidados para vir hoje na SIC, agora às 16 horas, fazer a primeira reunião com os 2 respectivos sindicatos patronais e não teve um empresário na mesa de negociação. Portanto, estamos nos retirando dessa reunião, porque nós queremos sim discutir as questões da categoria com os empresários, não com o advogado e com o intermediário. Nós temos que sentar sim, com a classe empresarial que realmente defende, que representa as empresas. Porque nós representamos os trabalhadores. Agora, com pessoas que são também trabalhadores, que são pessoas de confiança, que não têm poder de decisão na mesa, nós não vamos sentar. Queremos sim sentar com os empresários que realmente representam a categoria econômica. Nós representamos os trabalhadores. Por isso, nós nos retiramos da reunião hoje aqui na SIC, neste momento, no dia 8 de maio de 2018, e vamos aguardar que ele nos chame para que a gente possa sentar efetivamente com o sindicato patronal, que são representados pelos empresários. Esse é o presidente dos trabalhadores da indústria plástica e química, Carlos Decor de Zudé, falando ainda sobre essa discussão. O reajuste para eles também não foi firmado ainda, assim como para os metalúrgicos. A gente vai encerrando o Jornal do Trabalhador desta quarta-feira. Obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. Fique agora com a programação da TV Litoral Sul. Quarta-feira que vem tem mais e a partir de amanhã você pode rever essa entrevista no nosso portal também por aqui. Um abraço, boa semana, até quarta-feira. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.